Ok, vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais da humanidade, né? A gente vai falar de como um mundo, depois de um dilúvio global, foi repovoado a partir de uma única família. E o foco hoje é na jornada de Sem, Cã e Jafé. Já pararam para pensar nisso? Se toda a humanidade que a gente conhece hoje veio de apenas 3 irmãos? De onde é que a gente realmente veio? Imagina só a cena: sair de uma arca e dar de cara com um planeta inteirinho, silencioso, vazio. A história de hoje é sobre esses 3 irmãos e suas famílias, que tinham uma tarefa, assim, monumental pela frente: reconstruir o mundo do absoluto zero. E é interessante que a história não começa focando na destruição que acabou de acontecer. Não, o foco é na promessa de um futuro. É o momento de um novo começo, um recomeço que foi selado por uma ordem divina. Então o cenário é esse. Segundo o livro de Gênesis, depois do dilúvio, só restaram Noé e sua família, 8 pessoas. A humanidade inteira foi reduzida a 8 sobreviventes. Todo o resto, tudo que vivia em terra seca, tinha sido eliminado. E aí vem a ordem divina, né? Gênesis 9, versículo 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Pensa no peso disso. Com essa ordem, o futuro inteiro da humanidade, tudo, passou a depender de uma única família. Bom, e no centro de tudo isso, dessa nova humanidade que estava nascendo, estavam os 3 filhos de Noé. Eles eram, literalmente, os herdeiros designados para esse novo mundo. Os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. São esses 3 nomes, esses 3 homens, que a narrativa bíblica apresenta como os grandes ancestrais. Toda a população mundial, de alguma forma, descenderia deles. Só que nem tudo são flores nesse recomeço. Um único incidente, um evento bem dramático que aconteceu logo depois do dilúvio, acabou definindo o destino dos descendentes deles pró sempre. É uma história bem intensa. Então, a história começa assim. Noé, que era um homem do campo, um agricultor, plantou uma vinha. E, como está lá em Gênesis 9:20, ele bebeu do vinho que produziu, ficou bêbado e acabou adormecendo, descoberto dentro da sua tenda. E é aqui que tudo muda. O texto diz: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber fora, a ambos seus irmãos. A atitude de Cã, sabe? Ver a vulnerabilidade do pai, em vez de proteger, expor, isso foi o gatilho para tudo que veio depois. Um ato de desrespeito que, nossa, teve consequências gravíssimas. Mas aí a gente vê a reação dos outros 2 irmãos, que foi o completo oposto. Gênesis diz: Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Eles agiram para preservar a dignidade do pai. E o texto faz questão de frisar esse detalhe. Eles fizeram isso de costas, sem olhar. Um ato de profundo respeito. Bom, quando Noé acordou e ficou sabendo do que tinha acontecido, a reação dele foi, no mínimo, surpreendente. Ele não amaldiçoou Cã, a pessoa que cometeu o ato, não. A maldição foi colocada especificamente sobre Canaã, o filho de Cã. E, ao mesmo tempo, ele abençoou Sem e Jafé. Quer dizer, ali, naquele momento, ele estabeleceu um futuro completamente diferente para cada uma das linhagens. A pronúncia de Noé foi bem clara. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Alargue Deus a Jafé. Esse momento, gente, é o grande ponto de virada da história. É o que vai definir as futuras relações, as hierarquias e os destinos dos povos que viriam de cada um deles. E logo depois desse episódio, a Bíblia entra num capítulo fascinante. Ela apresenta uma genealogia super detalhada, que a gente conhece como a Tabela das Nações. É basicamente um mapa que mostra como esse legado se espalhou pelo mundo. E essa tabela, lá em Gênesis capítulo 10, é incrível. Ela mostra, por exemplo, os descendentes de Jafé povoando as ilhas das nações, as regiões costeiras. Já os descendentes de Cã incluem povos como os etíopes, egípcios, líbios, cananeus. E de Sem vem Elão, Assur, Arfaxade, e é de Sem que vem Éber, de quem, segundo a tradição, descendem os hebreus. É um verdadeiro mapa da humanidade antiga. Então, a ideia central que o texto apresenta é essa. A partir dessas 3 linhagens, as nações foram divididas e se espalharam pela terra depois do dilúvio. A mensagem é bem direta.
Cada nação, cada grupo familiar, segundo esse relato, poderia traçar sua origem até um desses 3 irmãos. Ok, vamos juntar as peças agora. O que essa narrativa toda nos diz? A ideia central aqui é muito poderosa. Uma única origem para uma imensidão de nações. Basicamente, Sem, Cã e Jafé são a ponte bíblica entre aquele mundo que existia antes do dilúvio e toda a história da humanidade que veio depois. A história coloca eles como ponto de partida único para toda essa diversidade incrível de culturas, línguas e povos que a gente vê no mundo hoje. Fica a pergunta, né? Como é que uma única família pôde dar origem a todas as nações da Terra? Esse relato, independente de qualquer coisa, nos oferece uma narrativa muito profunda sobre ancestralidade compartilhada. E nos deixa com uma questão para refletir. Se todos nós, de alguma forma, viejamos da mesma família, o que isso diz sobre a conexão que existe entre toda a humanidade hoje em dia? Fica aí a reflexão.